Então, logo depois do primeiro milagre em Caná da Galileia, onde Jesus fala sobre o que é de verdade a purificação, da onde de verdade ela vem, e não da água nem das talhas, mas do seu sangue, e de verdade a sua hora iria chegar e que a redenção vem dele. Agora João parte para a cena do templo, quando Jesus chega ali, expulsa os cambistas, derruba suas mesas, expulsa os homens que vendem os animais. E João não está preocupado se isso aconteceu mais à frente, ou mais atrás na história, apesar de que Jesus, como um menino judeu, ele deve ter ido a Jerusalém todo ano, toda a vida. Não foi a primeira Páscoa que ele foi a Jerusalém, não foi a primeira vez que ele foi ao templo. Aliás, com 12 anos ele já tinha estado no templo, né? Já tinha estado ali, já tinha deixado os homens, os doutores da lei, os sacerdotes abismados com o seu conhecimento e a sua sabedoria. A gente tem relato disso nos sinóticos, nos outros evangelhos. Então, de verdade, é bem provável que Jesus entrasse no templo muitas vezes ao longo da sua vida, talvez não quando pequeno, mas já na sua adolescência, juventude, posto que ele inicia o seu ministério com 30 anos, e tenha visto esse comércio dezenas de vezes acontecendo diante dos seus olhos. E a indignação dentro do coração de Cristo não é uma coisa nova, foi sem querer. O seu ministério, a sua hora estava chegando, e chegou o momento certo disso acontecer. Havia um comércio dentro do templo, esse é o ponto. O que era esse comércio? Como é que isso acontecia? Eu quero ler com você Deuteronômio 14, 24. Vamos ao Antigo Testamento, vamos para a lei. Quando o homem fosse a Jerusalém para entregar o seu sacrifício e a sua oferta, olha o que diz o verso 24. Se o caminho for comprido demais, e não lhes for possível levar isso, ou seja, os animais do sacrifício, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, então quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo, e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher, e com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Se você vai a Jerusalém e você vem de longe, e eles não sabiam o lugar, mas o lugar que Deus determinar, vocês vão para lá, e era Jerusalém, ali estava o templo, vocês vão para lá e ali vocês levem os animais. Mas se for muito longe, você vende, inclusive aquilo que você vai consumir, vinho, comida, e você leva o dinheiro até lá. Chegando lá, aí você pode adquirir a ovelha, o boi, o que você for fazer, seja para o seu consumo, seja para a sua oferta. Então, a princípio, esse movimento de compra não era algo que não estava previsto. O sentido dessa ordem de Deus era um sentido de conforto, porque alguém te diz: eu tenho essa ovelhinha como o Senhor pediu, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem machucado, e eu vou viajar esses 200 quilômetros até lá. No meio do caminho essa ovelha cai, machuca, ele tem que carregá-la. Devia ser uma coisa muito complicada, não é como hoje que você coloca a ovelhinha dentro da sacola e entra no shopping center com o cachorro. Não é como hoje. Então até mesmo o conforto do povo era previsto na lei. Há narrativas de que nos dias de Jesus, no Monte das Oliveiras, perto ali acima do Vale do Cedron, havia um comércio disso, de gente que tinha animais para sacrifício, e que isso acontecia normalmente. Não era algo que não estava previsto, poderia acontecer pela distância. E também há narrativas de que o templo e a direção do templo, olhando o comércio do lado de fora, cria uma concorrência do lado de dentro. Isso é bem da ordem do capital mesmo. Coloca dentro do templo, vende concessões para quem está fora, cria concorrência, vende mais barato, negócio.
O que Deus disse ao povo era uma questão de conforto para aquele que ia a Jerusalém para adorar. Mas havia o desejo daquele que coordenava o negócio e que seus olhos não estavam nem no conforto do povo, nem tampouco na adoração, mas no negócio em si. E também tem muitos comentaristas que defendem de que a classe dos saduceus, que era quem governava o templo e coordenava essas atividades, não fazia isso por maldade. Existem alguns comentaristas e pesquisadores que defendem essa ideia. A gente não pode dizer que eles eram completamente maus. Eu sei, mas eu sou da ideia que se eles fossem completamente bons, Jesus não tinha feito o que ele fez.